Olá, tudo bem? Você já parou para pensar como uma viagem pode transformar a sua vida? E ela nem precisa ser para muito longe, basta você estar aberto e atento e ser você mesmo. Antes que eu comece, eu quero agradecer imensamente a Renata pela iniciativa de organizar o primeiro congresso de transformação, ela do Transformando Carreiras, e todo esse empenho, essa iniciativa maravilhosa vai certamente impactar positivamente a vida de muita gente. Então, obrigada, me senti honrada pelo convite e espero contribuir com você que está me assistindo. Meu nome é Jana Carvalho, eu sou coach e assessora para viagens de transformação e hoje eu vou falar um pouco sobre uma etapa da minha vida profissional que foi um marco na minha vida e que revolucionou. Foram, na verdade, algumas transformações em cadeia e que me trouxeram para cá, para esse exato momento. Para mim, a transformação é uma passagem de um estado para o outro. É um efeito ou uma ação de transformar. É fazer algo ou alguém mudar de forma, gerando algo, uma outra coisa diferente. Querendo ou não, nós nos transformamos o tempo todo. E eu associo a transformação à decisão individual de cada um entre agir ou reagir. Quando você decide agir para alcançar um objetivo, uma meta, realizar um sonho, você tem que mudar alguma coisa no seu dia a dia para criar um espaço para que você consiga avançar rumo a essa direção desejada. Agora, se você prefere reagir, você cedo ou tarde vai acabar se transformando, porque tudo em volta muda o tempo todo, principalmente hoje em dia, com tanta tecnologia, tanta informação. Então, mesmo que você não queira mudar, a mudança está acontecendo à sua volta e cedo ou tarde você vai ter que se adaptar a ela. Talvez as transformações mais visíveis sejam as físicas, como por exemplo o bebê quando nasce e começa a andar, até se tornar um adulto. Essa transformação é muito visível. Outra transformação externa, física, que é de fácil visualização, é quando você começa a envelhecer, aparecem os pelos brancos, as rugas também, ou quando você engorda, emagrece, enfim, o envelhecimento também. Agora, e quando a transformação é interna? Eu me refiro à mudança da sua forma de pensar e automaticamente a forma de você se relacionar com você mesmo emocionalmente e também a sua forma a mudança da forma de agir, de se colocar, a sua postura, a sua atitude. Enfim, são muitas as transformações que são invisíveis, mas que elas acontecem. E por que muitas vezes elas parecem invisíveis? Porque nós estamos ligados no piloto automático. A vida moderna nos demanda muito. E aí a gente vive em função do que falta, do que a gente não tem. A gente tem que ter mais informação, mais conhecimento, mais tecnologia, mais dinheiro, e aí a gente esquece de identificar o que a gente tem. E olhando para dentro, você consegue avaliar o quanto que você já percorreu e tudo que você pode usar a seu favor para se direcionar para uma vida com mais propósito. Então, digamos que nos perdemos
dentro dos excessos da vida moderna e nos tornamos sonâmbulos, nos anestesiamos do que queremos, abrimos mão do que realmente importa para cada um. Isso aconteceu comigo, infelizmente, e eu descobri, me dei conta, quando eu me pesei e eu estava com 90 quilos. Entre o intervalo de um trabalho e outro, eu fui na farmácia e aqueles números me chocaram, foram o principal indício. E eu não tinha ideia, mas a partir desse número eu tive uma grande transformação pessoal e profissional. Depois do Carnaval de 2013, eu decidi interromper as minhas atividades profissionais como guia de turismo no Rio de Janeiro. Eu simplesmente escolhi cuidar da minha saúde. Eu busquei a ajuda de uma nutricionista, adotei novos hábitos alimentares, comecei a fazer atividades físicas, sempre na busca de uma vida mais coerente com o que eu acreditava, mas eu não tinha tempo nem oportunidade de torná-la viável. Curiosamente, algumas semanas depois desses novos hábitos serem adotados, eu recebi um convite de, no segundo semestre, fazer uma viagem para a Europa. Eu avaliei a possibilidade e aceitei, desde que eu pudesse desarquivar um sonho de mais de uma década, que seria fazer o caminho de Santiago a pé. Então, mediante as agendas ajustadas, eu comprei a passagem aérea e um par de botas, e então comecei a me desesperar. Meu Deus, e agora? Eu vou andar mais de 800 quilômetros e não sei por onde começar. Então eu lembrei da Ângela, que era a única peregrina que eu conhecia. Então fiz o contato com ela, ela me convidou imediatamente para participar de uma caminhada treino em Copacabana. Nos encontramos, conheci outras colegas dela que também eram peregrinas, foram peregrinas do Caminho de Santiago. E depois de uma manhã de muita troca, de muito aprendizado, eu voltei para casa e me dei conta de que eu tinha que aprender a caminhar de novo. A bagagem que eu tinha acumulado como viajante independente, ecoturista, como uma amante da natureza que gostava de acampar, a experiência que eu iria ter como peregrina ia ser totalmente diferente. Então eu decidi, por um momento, deixar minha bagagem de lado e mergulhar na oportunidade de adquirir uma nova bagagem a partir de uma entrega. Eu vesti a camisa para me tornar uma peregrina, como se eu entrasse no personagem. E aí eu dividi essa preparação em duas fases, duas partes, que são a preparação interna, que é através de leitura, troca de informações com peregrinos, a partir de situações reais, participação de eventos. Eu assistia a muitos filmes, então eu ia internalizando e ia trabalhando a minha musculatura emocional, eu ia observando o padrão de pensamento que eu tinha a partir de cada situação, e eu fui positivando, porque eu ia encontrando soluções e observando aspectos que se tornariam mais críticos ou não na minha experiência. Por outro lado, eu investi também na preparação física, a preparação externa, que tem a ver com o corpo e também com o material que levar, qual é a mochila ideal, qual é a roupa, enfim. Enquanto eu trabalhava a musculatura do meu corpo, eu também trabalhava a minha musculatura emocional. E no dia 1º de agosto de 2013, eu estava dando a minha primeira passada
no caminho de Santiago de Compostela. É importante lembrar que a primeira transformação foi sair dos 90 quilos e começar o caminho com 75 quilos, com uma mochila que pesava 10% do meu corpo, porque saber qual é a bagagem certa, essencial que você tem que levar para uma jornada, pode fazer toda a diferença. Principalmente nessa jornada, onde o peso das suas escolhas incidem literalmente nos seus ombros. Então, no caminho de Santiago, a gente não tem como dizer, a escolha não foi minha. Não, nós somos protagonistas da nossa própria vida e assim começou o meu caminho. Eu, logo de cara, tinha que atravessar os Pirineus, que é um marco geográfico que divide a França da Espanha, e eu decidi fragmentar essa travessia em 2 dias, por entender que seria uma mudança muito violenta para quem vai fazer o caminho pela primeira vez, logo no primeiro dia, ultrapassar uma barreira geográfica com 25 quilômetros entre um ponto e outro. Então, eu decidi definitivamente fazer com que cada passo, cada dia do meu caminho fosse o mais enriquecedor, onde eu pudesse conhecer as pessoas, me observar as paisagens também e ter um contato profundo com a natureza. Quando eu cheguei na outra vertente, já do lado espanhol, na base dos Pirineus do lado espanhol, eu me deparei com uma lápide que era uma homenagem para um peregrino brasileiro que em março de 2013 faleceu. E justamente dias depois de eu ter feito a compra da minha passagem aérea, houve o anúncio da morte desse peregrino, que me causou muito impacto e me trouxe para a realidade e enfatizou a complexidade do caminho. Ao mesmo tempo, uma morte, mesmo de uma pessoa estranha, me remetia à partida da minha mãe. Naquele momento, eu me emocionei profundamente e, de repente, eu me vi rodeada de borboletas brancas. Então, foi um momento mágico para mim, porque as borboletas brancas representam a calma, a paz, a serenidade, proteção espiritual, a renovação e a transformação. Ali eu recebi uma bênção que significava: os caminhos estão abertos, deixe-se fluir. E assim eu fiz. Cada dia que passava eu me reinventava, eu conhecia novas pessoas, eu dormia em albergues diferentes, eu me deparava com uma topografia diferente, enfrentava muitos desafios, principalmente nas 2 primeiras semanas, que eram semanas de adaptação do corpo a um novo desafio físico. Mesmo que eu tivesse me preparado fisicamente, a preparação nunca é 100%, a gente não tem um controle externo do que vai acontecer, de como o clima vai estar, como as pessoas vão se comportar, mas a gente tem como tentar administrar as nossas emoções, o nosso ambiente interno, para que as situações aconteçam de uma forma mais harmônica. Eu tinha Santiago como meta e um caminho todo sinalizado com conchas e flechas amarelas indicando a direção. Porém, a motivação que me levava a enfrentar essa longa jornada era muito pessoal. Eu sentia a necessidade de me esvaziar e ficar somente com o essencial. Eu precisava passar por esse processo para conseguir enxergar uma saída para a minha vida, para recomeçar, me livrar dos excessos
e retomar o controle da minha vida. Cada dia que passavam eram novas informações, novos aprendizados. Cada pessoa que eu me apresentava, eu me surpreendia com o que eu falava, porque uma nova versão de mim aflorava. Quando eu atingi a região mais plana do Caminho de Santiago, foi justamente o momento de maior reflexão sobre a minha bagagem profissional e relacionada aos estudos. Essa era a parte mais delicada, digamos assim, de todas as bagagens por onde eu refleti. E eu mergulhei fundo, eu fui até meu primeiro emprego, e então eu comecei a lembrar de um emprego que marcou muito a minha vida, que foi com 18 anos. Eu trabalhava e estudava, e eu trabalhava num curso de inglês, e assim que eu me formei no segundo grau, eu fui morar fora, fui para a Inglaterra com a minha madrinha, acompanhando o filho dela, enquanto ele estudava, eu estudava. E quando eu regressei, eu comecei a trabalhar numa agência de receptivo e me apaixonei pelo turismo. Então, alguns meses depois eu prestei vestibular e eu decidi fazer a faculdade de turismo e hotelaria. Então, ao longo de toda a faculdade eu trabalhava, estudava, com muita satisfação. E quando eu terminei a faculdade eu decidi ir morar fora, investir mais ainda em idiomas. Eu fui para a França aprender francês, fui para o espanhol, para aperfeiçoar o espanhol, principalmente espanhol comercial, e fui para a Inglaterra para fazer um estágio em hotelaria, porque a minha bagagem toda profissional era ligada a idiomas e ao turismo, e não a hotelaria. Quando eu voltei para o Brasil, eu simplesmente estava com a necessidade de manter a prática desses idiomas, porém eu fui convidada para trabalhar numa outra agência de viagens, num grande evento, e depois fui para o departamento de viagens mesmo. Não demorou muito e eu tive a brilhante ideia de fazer um curso de guia de turismo regional e de atrativos naturais. E essa foi a forma que eu encontrei de definitivamente romper as barreiras de um escritório. O meu escritório passou a ser ao ar livre e com as pessoas que vinham de partes diferentes do mundo. Porém, a minha principal motivação era trabalhar com a natureza, com o turismo ecológico. Ironicamente, ou felizmente, eu fui abduzida pelo turismo tradicional. E eu fui me afastando do que realmente eu desejava me dedicar, que era trabalhar com a natureza. Então eu trabalho numa cidade linda como o Rio, mas é um grande centro urbano, multiplique isso por 10 anos. No início foi até mais motivador, enquanto eu estava aprendendo, mas depois que entrou na rotina, eu passei a ter uma certa dificuldade para me motivar. Eu optei em trabalhar com agências diferentes, que atendiam públicos diferentes, porque aí eu não me limitava, eu tinha que ser um pouco mais versátil. Porém, eu trabalhava, digamos que 5% do meu ano com o que realmente eu era apaixonada. Então, o peso dessa frustração foi sendo acumulado no meu corpo. Eu também aceitei fazer um trabalho que não tinha nada a ver com turismo, ao mesmo tempo tinha, mas era trabalhar como gerente de turnê de uma empresa de contação de história. Então eu acompanhava os artistas pelo Brasil e fui também para a Colômbia. Enfim, foi uma forma que por alguns anos, uma vez por ano, eu fugia da minha rotina, e foi também de grande aprendizado. Mas chegou em 2013, eu falei, não dá mais. E aí
Imagina, eu estava visitando esse baú justamente no que se desdobrou a partir desse rompimento da minha atividade como guia de turismo. O mais importante dessa visita foi descobrir aonde que eu me perdi. Eu encontrei a bifurcação onde eu me perdi de mim. Isso não quer dizer que se eu voltasse agora e decidisse trabalhar com ecoturismo, seria o ideal para mim. Não, muita coisa mudou. Mas identificar aonde eu me perdi foi fundamental. Porque a partir dali eu lembrei que eu tinha um pedacinho de terra comprado no Nordeste, no Rio Grande do Norte, e que ali eu poderia desenvolver um trabalho ligado a turismo sustentável. Então, a partir de toda essa reviravolta, essa visita ao meu baú do passado profissional, eu já comecei a focar no futuro e no meu retorno e no que eu tinha já à disposição. Então, a partir de então, o meu caminho foi muito mais motivador porque eu estava fazendo um plano para o futuro e não visitando o meu passado. Não tardou muito, eu consegui chegar a Santiago de Compostela. Foi uma grande satisfação chegar na Praça do Obradoiro, no destino final. Ironicamente, tinha uma guia de turismo segurando uma bandeira do Brasil rodeada de turistas em volta dela. E, enfim, ironias do destino. Mas eu estava ali, cheguei ao ponto desejado, superei, enfrentei cada desafio que se apresentou por demanda, sem sofrer de véspera, e eu conquistei o que era importante. Só que chegar numa cidade grande não foi suficiente para mim. Chegar a Santiago, eu fiz tudo que um peregrino tem que fazer quando chega a Santiago, visita a catedral, assiste a missa com bota-fumieiro, mas eu precisei ir além. E eu fui até onde os peregrinos tradicionais iam, que era até o mar, até o Atlântico, uma cidadezinha chamada Finisterre. Eu andei mais 5 dias e com 54 dias de peregrinação e 900 quilômetros percorridos, eu cheguei ao mar, ao final da terra, e eu cheguei ao farol de Finisterre, onde esse encontro da terra, do continente com o Atlântico acontecia. E assim que cheguei, me deparei com um marco como esse aqui, que a cada ponto do caminho, desde que começou, ele mostrava quantos quilômetros faltavam para se chegar a Santiago, e o que estava escrito nesse marco era quilômetro zero, ou seja, fim de linha, acabou, não tem para onde andar mais. E dali para frente eu tinha que abrir um novo ciclo para a minha vida. Bom, eu fiz um ritual tradicional dos peregrinos, que era queimar algumas roupas que eu usei na peregrinação, porque o fogo tem um poder de transmutar. E ali eu deixei a minha velha roupagem e me deixei recomeçar com mais leveza, com mais segurança, com mais satisfação. Os aprendizados foram muitos, mas os principais foram de que a vida é muito simples se nós aprendemos a nos desapegar, a resumir, a ficar só com o essencial, porque menos é mais. Muitas vezes a gente complica o que não tem como ser complicado. Eu me senti muito livre. Talvez, pela primeira vez,
eu tenho entendido por que eu sou apaixonada pelas aves, porque eu pude me libertar, deixar tudo para trás e voltar só para os pontos mais essenciais, mais especiais. Piloto automático, nunca mais. Agora eu tinha um destino e eu não poderia mais abrir mão, me perder de novo do que realmente é importante e faz sentido e tem significado para a minha vida. Digamos que a transformação durante a viagem balizou a minha vida de uma forma inimaginável. Ao retornar ao Brasil, eu tive que voltar para minha casa. Eu reencontrei com alguns indícios físicos da antiga Janaína, da antiga Jana, e eu tinha também que fazer uma limpeza, porque eu mudei. Então eu limpei literalmente os excessos, e essa nova Janaína começou a ganhar espaço, a se destacar mais, a ter mais foco. Eu tive que trabalhar com muita cautela no contato com a minha família e com os meus amigos, porque eles estavam acostumados com a antiga Jana. E aquela Jana não existia mais. Então, simplesmente depois de uma viagem tão impactante, tão transformadora, onde eu conheci o lugar mais sagrado que existe, que está dentro de mim, eu tinha que ter muita cautela para apresentar, para me posicionar de uma forma diferente, amorosa, comigo e com as pessoas que são importantes para mim. Então isso levou um tempo, não foi fácil, porque sair da zona de conforto não é fácil. Agora, aceitar o outro quando ele muda também é um pouco complicado. Então, isso é um processo. Eu tive também que fazer a digestão de todas essas mudanças que aconteceram em mim. E são mudanças gerais, não é mudar num setor da vida, é mudar em todos, né? Então isso tinha que acontecer de uma forma orgânica, e era por demanda, sempre por demanda. Então, basicamente eu tinha que encontrar uma forma sustentável de apresentar, de ser essa nova versão de mim mesmo, para mim e para o outro. Uma vez alinhado e organizado esse aspecto da minha vida, eu então comecei a me programar para ir para o Nordeste, ir para minha terra dos sonhos, que era pequenininho, terreno pequenininho, mas onde eu depositei muitos projetos. Então, em 2014 eu fui para o Rio Grande do Norte, para São Miguel do Gostoso, e me voluntariei para fazer um trabalho junto à Secretaria Municipal de Turismo, e foram alguns meses muito interessantes, onde eu conheci os atores envolvidos com a atividade de turismo local. No entanto, eu tive um incidente um pouco trágico que interrompeu completamente esse projeto. Eu tive uma enxaqueca muito forte, tive que buscar ajuda num hospital, e o enfermeiro, quando foi aplicar a injeção no meu glúteo, ele acertou a região próxima
do meu nervo ciático. Então imediatamente eu pulei da cama porque uma dor forte percorreu a minha perna direita e eu saí do hospital mancando e mal sabia eu que aquela região ia infeccionar, ia criar uma ferida e a partir dessa ferida eu tive que voltar para o Rio de Janeiro, voltar para minha casa, suspender esse projeto, essa busca de informação e aceitar que, na verdade, trabalhar com turismo sustentável naquele momento, naquele lugar, não seria viável de qualquer maneira. Só que foi um pouco trágico. Então, voltar para o Rio de Janeiro ferida e sem poder andar, eu fiquei 4 meses sem poder andar. Imagina, eu completei 1 ano de Caminho de Santiago deitada na cama. Eu li o meu diário a cada dia sobre como foi o meu caminho no ano anterior. Então, demorou um tempo para eu aceitar aquela limitação e a partir de então eu comecei a buscar formas de estar em movimento parada. Uma delas era observando aves da minha janela, lendo muito e assistindo vídeos motivacionais. Em um desses vídeos eu me identifiquei muito com o orador, que era um constelador familiar e coach, e eu comecei a acompanhar ele sem saber me ajudou muito. E eu comentando com uma amiga que foi me visitar sobre ele, ela falou: nossa, eu conheço uma coach. Eu falei: como assim? Conhece? Pô, me dá o contato dela, eu quero de repente fazer um processo de coaching, porque eu preciso descobrir o que eu vou fazer de volta aqui no Rio de Janeiro. Eu não quero trabalhar mais como guia de turismo. Então ela me passou o telefone da Letícia, eu entrei em contato e então começamos a fazer o processo de coaching. Literalmente, à medida que o tempo passava, eu ia levantando tanto no aspecto da motivação, por eu estar encontrando uma direção, como fisicamente. Então aquela ferida foi fechando de dentro para fora e eu fui me levantando, me reabilitando. E no final de 2014, eu descobri, a gente terminou o processo e eu descobri que a minha profissão ideal seria trabalhar como encorajadora de sonhos. Lógico que eu fiquei assim, meu Deus, encorajadora de sonhos, tem tudo a ver comigo, realmente. Mas como é que eu vou explicar para as pessoas o que é isso? Doido, né? Eu falei, meu Deus. No ano de 2015, em janeiro, o único compromisso que eu tinha, e que não era oficialmente profissional, era mostrar a mochila que eu levei para o Caminho de Santiago para os peregrinos que frequentam a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago, na Casa de Espanha do Rio. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho que embarcar nessa ideia, realmente encorajar sonhos, é o que eu quero, porque eu vejo as pessoas desnorteadas, abrindo mão do que realmente importa para viver em função do ter. E aí eu entrei em contato com uma amiga, pedi ajuda para ela trabalhava com marketing e fazia alguma arte no computador. Então ela me ajudou com uma logo e eu consegui explicar para ela o que era encorajamento de sonhos. E eu escrevi um texto, depois umas outras amigas chegaram e eu consegui lapidar um texto para um folheto que foi impresso, que eu levei na apresentação. A apresentação correu tudo bem e uma semana depois eu em casa lendo o folheto, eu falei, gente, isso é muito coaching, eu tenho que fazer o curso de coaching para usar essa metodologia, esse processo como ferramenta para fazer com que as pessoas saiam da situação caótica que são suas vidas e caminhem na direção do que faz sentido, que tem significados e que é importante para elas, seja um sonho, seja uma meta, seja um objetivo, enfim. Então, em fevereiro eu me inscrevi no curso, mergulhei de cabeça, eu tinha o apoio financeiro,
em casa e também algumas economias, então eu pude fazer isso. No segundo semestre do ano passado, 2015, eu já estava atendendo e agora, em 2016, eu estou posicionada oficialmente como coach. Eu acredito que o coaching é um instrumento para uma viagem de autoconhecimento, uma viagem interna, com um deslocamento sim, mas não é necessariamente um deslocamento físico para um atrativo externo. Na verdade, o coaching permite com que a pessoa conheça os seus próprios atrativos que estão escondidos, aterrados. A assessoria de viagens para viagens de transformação seria definitivamente uma forma de eu honrar a minha bagagem e toda a minha formação e a minha experiência na área de turismo e hotelaria, dando um foco num projeto pessoal que tem um grande significado. Ou seja, uma viagem de intercâmbio, uma viagem de aventura, uma peregrinação, uma viagem de ecoturismo, enfim, uma viagem que tenha um algo mais. Hoje eu sou profissionalmente muito realizada, porque eu percebo a transformação através dos meus clientes e eu me vejo me transformando o tempo todo. A transformação é algo natural e que deve ser encarado como parte da nossa evolução. Ao longo do trajeto do Caminho de Santiago de Compostela, eu me reconectei com a minha natureza e com a natureza que estava à minha volta. E eu me lembrei muito de uma aula de biologia que falava de Lavoisier, uma expressão muito conhecida que traduz exatamente essa questão da transformação. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E assim como a massa, os volumes, também eu acredito que essa frase se aplique nos pensamentos, nas emoções, nos aprendizados, que vamos acumulando cada etapa da nossa vida e que nos traz ao que somos hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nessa palestra eu falei de 3 transformações, uma antes da viagem, uma durante a viagem, o enfrentamento da jornada em si, a visita à minha bagagem profissional, onde eu identifiquei a bifurcação, onde eu me perdi e onde eu voltei atrás e recomecei, dando um novo foco, um novo rumo para a minha vida, e a minha retomada, o meu retorno, e aonde eu estou hoje. Então, a transformação, ela é inerente ao ser humano, pode acontecer a cada nova escolha que você toma. Eu preparei um bônus especial para você que me ouviu até o final. Eu preciso que você entre em contato comigo por e-mail. O meu e-mail é contato@janacarvalho.com. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, acessem o meu site www.janacarvalho.com. Desejo a todos um lindo caminho, muita luz, muita determinação e muita ação. Até logo, gratidão, equipe do Transformando Carreiras, pela oportunidade. Pessoal, não percam as outras palestras. Tchau!